tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o tema escolhido é o filme Terror em Silent Hill, Regresso para o Inferno. Ele é um filme que saiu recentemente, em 2026. Ele tem uma nota muito baixa no IMDb, 4 de 10. O filme é dirigido pelo mesmo diretor Christoph Gans, você deve conhecer ele de Terror de Silent Hill de 2006. E como que funciona a história do filme? Ele é uma adaptação do jogo Silent Hill 2, que ganhou recentemente um remake nos últimos anos, que mostra a história do quê? Mostra a história de James, que na história fizeram ele ser um pintor, que ele está dirigindo o Mustang dele, e de repente ele bate numa das malas, se desviando num caminhão. E nessas malas tinha uma mulher que ela começa a reclamar porque ele quase destruiu tudo, e ela ia embarcar no ônibus, só que ela não consegue fechar a mala e desencana. Com isso ela acaba se encantando com o belo e atraente James Sunderland, pessoal. E aí ela vai conhecendo ele e fala: você promete me amar mesmo eu tendo uns segredos que você nem imagina? Ele se apaixona por completo com ela, mora com ela em Silent Hill. Só que tem um grande problema. Aparecem umas pessoas misteriosas na casa dela, como se estivessem fazendo um ritual. E isso no começo o James vai achando estranho. Só que conforme vai passando ele vai achando cada vez pior. Por quê, pessoal? Porque essa mulher, a Mary, ela na verdade era a filha de um pastor que comandava uma seita bizarra em Silent Hill. Até aí tudo bem. E aí a gente mostra a história do que, pessoal? Mostra a história do James recebendo a carta da Mary, falando para ele encontrar ela no mesmo lugar de sempre. E quando a gente vê isso, ela já entra em Silent Hill, só que está interditada, ele tem que entrar por uma outra entrada pela mata porque teve um desastre biológico uns anos atrás. Quando ele chega no cemitério, ele encontra a Angela, pessoal. A Angela é uma mulher misteriosa, que ela fala que não tem nada em Silent Hill e que ele só vai perder o tempo dele indo lá. Mesmo assim, ele não escutar, ele decide ir até lá. Quando ele está andando lá, ele encontra primeiro um morador de rua. Esse morador de rua está com um rádio tocando uma música. E quando ele menos imagina, um letreiro de uma casa de programa começa a brilhar misteriosamente. Quando ele vai lá olhar, o mendigo começa a gritar e começa a ter uma interferência no rádio. Para aqueles que já jogaram, sabem que essa interferência quer dizer que vem uns monstros em Silent Hill. E aparece um monstro sem rosto que ataca Asto. Ele começa a atacar esse monstro, começa a correr desesperadamente até que ele chega num prédio onde tem um monte de barata carnívora, umas barata bizarra. E quando ele chega lá, pessoal, ele encontra o famoso Ed, pessoal. É um cara misterioso também, que ele tá vomitando na privada e falando que aquela cidade ele virou rei, já que não tem ninguém. Só que o James começa a ouvir um neném chorando. Quando ele vai lá, ele encontra uma menininha, a famosa Laura. E essa Laura, ela tem um bebezinho bizarro na mão. E aí, o Ed, quando tá conversando com o James, ele fica bravo, bate nele e sai correndo e some da história. E aí a gente vai vendo que aparece um cara misterioso, o famoso Pyramid Head. Quem é o Pyramid Head, pessoal? É um cara com um capacete de pirâmide, com uma espada gigantesca, que tenta pegar primeiro o James. O James corre e consegue escapar. Quando ele escapa, começam umas sirenes a tocar. Tanto o James quanto esse Pyramid Head começam a gritar. E ele acaba voltando como se tivesse a cidade ao normal. E aí o que acontece? Ele está andando no meio da rua, ele encontra a Laura. E a Laura sai correndo e ele vai atrás dela e acaba caindo num labirinto, num parque. Nesse parque ele acaba encontrando uma bela mulher que parece muito com a Mary. E aí ela começa a chavecar ele acha estranho. E mesmo assim eles decidem ir para o hospital, porque vê a Laura correndo para lá e eles vão atrás. Sim, pessoal, o filme é bem frenético, bem rápido. E aí a gente vai vendo ela chegando no hospital. Quando ele chega no hospital, ele fala que ele quer ver a Mary. Ele acha que tem a área de toxicologia no andar tal que ele decide ir até lá. Só que quando ele está indo lá, ele se depara com umas enfermeiras bizarras que elas não enxergam, mas elas usam umas facas, pé de cabra e um monte de coisa. E uma dessas enfermeiras, ela pega e dá uma facada nessa mulher misteriosa que é a tal da Maria, que depois ela vai revelar o nome dela. E aí, quando ela tá ferida, o James pega um pé de cabra, bate na cabeça de todas essas enfermeiras e consegue fugir. Quando ele foge, ele deixa ela numa sala, começa a tratar do ferimento dela,
E aí quando ele tá tratando do ferimento dela, pessoal, ele decide ir atrás da Laura porque ela fala que sabe onde tá Mary. Só que ele acaba caindo numa armadilha. A Laura engana ele, ele acaba caindo numa sala com um monstro que parece a Mary. Quando que ela agarra ele, a gente vê que o James ligam para ele que a terapeuta dele falando que ele tem que voltar para a cidade, que ele não tem mais nada porque a Mary morreu e ele tem que aceitar isso. Ela morreu faz alguns meses. E com isso, pessoal, a gente vai vendo que a história dela é mais bizarra do que a gente imagina. Ela é sempre adorada e literalmente o sangue dela é experimentado pelo negócio que ela tomava, que não explicou direito. E através disso, eles faziam sempre um ritual nela. Só que de tanto fazer esse ritual, o que acabou acontecendo? Ela acabou ficando doente de verdade. Só que antes de ela ficar doente, o James, quando que viu esse ritual sendo realizado, ele falou para ela pegar as malas dela e ir embora. E ela falou, não, eles são minha família. E aí ele ligou literalmente o verdadeiro, não tô nem aí, pegou as malas dele e vazou. Só que ele se arrependeu por completo, pessoal. Voltando à história, só que aí o que acontece, pessoal? Ele vê que a Maria, na verdade, é um fruto da imaginação dele. E aí ele coloca as mãos nas orelhas assim e fica esperando a Maria ser morta pelo tal monstro Pirâmide Head. Ele enfia espada nela, ele fica tampando o ouvido e a gente vê finalmente que ele consegue enxergar o olhar do Pirâmide Head, que na verdade o Pirâmide Head é ele mesmo com o capacete de um ceifador. E aí quando ele vê aquilo, ele tinha pintado isso no quadro, aquilo ficou na mente dele perturbando ele. E aí, pessoal, do nada, ele acaba aparecendo no hotel, que é a última parte do filme. Quando ele chega lá, a Laura fala que ele tem que estar preparado para saber o que aconteceu com a Mary. E aí mostra a história antiga, que quando ele voltou de novo para Silent Hill, que ele estava barbudo, totalmente louco, ele viu a Mary nos últimos momentos da vida dela. Sim, pessoal, ela estava com câncer terminal. Ela estava nos últimos momentos. E aí, do nada, ele começa a falar com ela estava numa banheira, ele leva ela para a cama e ela fala para acabar com o sofrimento dele. Ele, então, sendo uma pessoa muito do bem, para aqueles que muito acham, ele pega o pano e sufoca ela até a morte. Quando ele faz aquilo, pessoal, ele ficou tão louco que ele nem se lembrava. Por isso que a terapeuta dele tenta tratar ele as mesmas coisas. E quando ele descobre isso, ele vê finalmente a Mary, toda desfigurada, né? Porque ela estava num câncer terminal. Ela vai e abraça ele. E a gente vê outra cena que ele pega o carro, coloca o corpo dela e se joga no rio. E a gente pensa, nossa, ele se matou, acabou o filme. Não, pessoal, a gente vê que ele volta para antes da parte que ele conheceu ela, ele desvia, ele bate nas malas dela de novo, da Mary. E aí quando que ele vai lá, pessoal, o que acontece? Ele fecha a mala da Mary e fala para ela ir embora, porque nesse dia ela ia embora para fugir dessas pessoas dessa seita. Ela não aguentava mais isso, e aí ela ia fugir. Só que quando ela conheceu o James, ela decidiu voltar, que foi o maior erro. E mesmo assim ele tenta fechar a mala dela abre de novo, e ela acaba conhecendo ele de novo, e acaba dessa forma. Pessoal, vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, os primeiros momentos do filme, comparado ao jogo, tá? Vou falar comparado ao jogo, que é o meu jogo favorito. Estão espetaculares, os primeiros momentos. Só que depois, pessoal, infelizmente, o diretor, eu não sei o que passou pela cabeça dele, ele decidiu acelerar o filme na história do jogo e cortou várias cenas importantes, como, por exemplo, a cena da prisão, que depois ele vai num frigorífico e enfrenta o Ed, que a gente descobre que o Ed é um psicopata que matou várias pessoas brincando, achando que era monstro. Outra coisa que eu achei patética no filme, como que o diretor só deu um pé de cabra para ele na parte das enfermeiras, não deu uma arma sequer para ele, pessoal. Por que ele não fez isso? Por que ele não fez um filme action? Não, ele quis fazer um terror psicológico, mas por que ele não deu uma arma pro James? Se ele usa arma, ele usa escopeta no jogo, ele usa pé de cabra, por que ele decidiu não fazer isso? Não dá para entender. E outra coisa, pessoal, ficou vários buracos, até a cena que ele encontra a Maria, nem explicou direito o que seria a Maria. Para aqueles que não sabem, eu vou dar uma explicação quem seria a Maria. A Maria, no caso,
seria a esposa dele, a Mary, com uma mistura de uma garota de programa que é do Night Heavens, onde que ele foi lá. Então ele com certeza ficava com essa garota de programa quando que a Mary estava doente. E aí ele fantasiou a Mary com essa mulher que se transformou a Maria. Então era uma mulher que ele queria. E outra coisa que deixou muito a desejar, na minha opinião, além de acelerar e cortar várias cenas importantes, a parte que ele aparece no hotel é ridículo, que ele aparece no rio do nada e aparece lá no hotel. Não mostrou a cena icônica, pessoal, dele vendo a fita dele matando a própria esposa, que aquela cena é uma das coisas mais bizarras e surpreendentes do jogo, porque a gente acha o jogo inteiro que ele é uma pessoa do bem, que ele é uma pessoa correta. E outra coisa, fizeram o James no final e ser inocente. Por quê? Porque no jogo ele não abandona a Mary. Ele continua com ela. Não tem nada desse negócio de seita e doença. Ele presencia os últimos momentos da vida dela. Só que ela, quando ela estava internada no hospital, ela começou a criticar o James. Ela reclamava dele o tempo inteiro. E isso foi cansando ele. Então, a gente pode ver por 2 pontos o que o James fez. Ele fez por misericórdia matar ela, ou ele fez por livramento. É isso que fica uma pulga na orelha dos fãs de Silent Hill. Muitos acham ele um verdadeiro carrasco, um verdadeiro pilantra, um verdadeiro mentiroso. No filme não deixa claro que o James ele é uma pessoa que ele é egoísta. No jogo fica bem claro. Ele, na verdade, curtiu a Mary quando podia. Quando ela ficou doente, ele ia atrás da tal Maria. Então esse é o grande problema. E quanto ao filme, o que mais faltou, na minha opinião, além de ter acelerado várias coisas e não ter mostrado nem aquele bicho manequim que fizeram uma aranha, que não tem nada a ver, foi a cena icônica e mais surpreendente do que a carta que a Mary escreveu e deu para Laura antes de morrer. Essa carta, pessoal, eu te juro, você pode pegar a pessoa menos emotiva do mundo, mas quando você lê aquela carta, não tem como você se emocionar. É um verdadeiro desespero, com uma honestidade plena da Mary contando pro James tudo que eles viveram. E aí no jogo, como eu disse, ele matou ela sufocada com um travesseiro. Não quiseram fazer dessa forma, não fizeram a parte do videotape, cortaram várias coisas. Deve ser por isso que esse filme é tão criticado, mas sinceramente, eu não odiei. Mas eu não achei tão ruim que nem aquele Silent Hill 2, que foi a continuação do terror em Silent Hill, que eu não lembro o ano, vai me desculpar, que foi outro diretor e foi péssimo, que adaptou o terceiro jogo. Ah, vou explicar agora o final para aqueles que não entenderam. Parece que o final é um New Game+. O que é um New Game+, para aqueles que não jogam games? É quando você termina o jogo, pelo visto ele tinha feito o Bad Ending, que ele se matou junto com a Mary, e aí no New Game+, ele tem a chance de fazer tudo de novo. Só que na verdade aquele final que ele reconhece a Mary e vai falando um monte de coisa que sabe tudo sobre ela, é um looping criado pela mente dele, pessoal. Tudo isso foi criado pela mente dele porque ele ficou louco. Ele surtou, tanto que a terapeuta, quando vai resgatar ele está completamente pirado. Só que ele mesmo tem que se ajudar. Então a gente fica pensando, mas ele se matou ou não se matou? Não, pessoal, ele não se matou. Ele está vivendo um loop novamente porque ele se culpa. Tanto que o Pyramid Head é a versão... O Carrasco não mostra o rosto do James, mas no filme fizeram ser ele o Carrasco, mas muitas hipóteses dizem que é. Outra coisa ridícula é que a Angela, a Laura, não tem nada a ver com a Mary, que fizeram no final ela ser ela criança, que era abusado do pai. Não tem nada a ver, pessoal. E assim, devido a esses motivos, pessoal, eu acredito que poderia ser um filme muito melhor. O jogo é uma obra-prima, Silent Hill 2. Se você não jogou o clássico e o remake, nem perde mais seu tempo, vai lá e joga, que é um jogaço. Vocês vão pirar, é uma história absurda e surreal. Então, devido a esses motivos, pessoal, eu dou uma nota 5. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos que sejam bem-vindos, que isso reconheça, curtiu e enfermeiro. Se você gostou, curta @concorda com o Rafa no Facebook e no Instagram. Muito obrigado a todos, até a próxima.